Se você quer saber como começar a investir em ações, esse vídeo é para você, mas só vamos falar disso depois da vinheta. O mercado de ações ele cresceu absurdamente nos últimos 5 anos, exponencialmente. Cada vez mais as pessoas querem investir em ação, mas a gente sabe que é um tipo de investimento que oscila, é um tipo de investimento que você tem que se informar, não dá para fazer de qualquer jeito. E hoje, Cássio, a gente vai falar sobre isso, principalmente a pessoa que quer começar a investir. Existem várias formas de fazer, algumas têm vantagem para... algumas formas têm vantagem para um investidor ou para outro, e a gente vai deixar claro aqui quais são as melhores formas. Eu acho que a partir de 2018 ali, mais ou menos, houve um crescimento bem grande de quantidade de pessoas físicas na Bolsa por interesse desse tema, ações, né, renda variável de modo geral, até fundos imobiliários. Então, o foco é levar um pouco mais de informação em relação a isso, como eu começo, o que eu estudo, o que eu leio primeiro, o que eu inicialmente ali preciso saber o básico para começar. Então, acho que é nesse aspecto que a gente vai falar bastante hoje, né? A gente tem a XP, hoje disponibiliza um monte de relatórios, um monte de informação, inclusive grátis. Quando você é cliente, você tem algumas coisas mais robustas em questão de informação, né? Quando você tem um assessor como nós, você tem ainda mais casos de análise de suporte, enfim, mas tem muita coisa boa pela XP gratuitamente. Então, todas as instituições têm feito um trabalho bom nisso, então, mas dá esses primeiros passos, esses primeiros caminhos aí pra galera. Tem muita coisa boa, gratuita, como você falou, alguns relatórios pagos, etc. E depende do montante que a pessoa está investindo, faz sentido ou não ter esse custo, né? Mas uma coisa que é interessante, a gente até comentou disso no vídeo que a gente traz o Vitório Galindo, analista de ações, para falar sobre isso. A gente, assessor, não vai ter a autonomia, até por questões de regulação, de poder comentar sobre uma ação, dar uma recomendação, etc. Mas esse acho que acaba nem sendo o principal ponto. Quando você vai investir numa ação, é muito importante você ter uma pessoa que consegue dar profundidade tanto em questão de autonomia, como em questão de poder ter tempo suficiente para estudar a ação. Sim. Né? Então, quero começar a investir em ações. O que eu vou fazer? Aí a pessoa leiga que está ouvindo a gente já vai pensar, vou investir em Petrobras e Vale porque é o que eu ouço falar, então deve ser melhor. Né? No Brasil você tem aí nem sei quantas ações hoje listadas, existem aí oportunidades, existem aí algumas que estão longe de ser oportunidades, que é bom você ficar longe, né, por momentos, porque por trás de uma ação sempre tem uma empresa. Sim. Então a gente tem que analisar o quê? Pessoas, resultados, lucro, venda, enfim. Então pensa assim, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa, eu seria sócio dele? Né? Eu conheço o negócio dele, é um negócio que está dando lucro. Então, beleza, essa é uma forma de você pensar. Quando você vai levar isso para o mundo de ações, cara, é a mesma coisa, só que lógico que de uma maneira muito mais ampla. Exato, mas o analista ele vai entender a mesma coisa. Quem que é o empresário, o que ele faz, como é que está indo o negócio dele, está dando lucro, vai dar mais lucro, e aí sim a gente vai entender se faz sentido ou não você investir nessa empresa, né? O exemplo que você deu aí, a última vez que eu peguei esse dado, a gente tinha de 400 a 500 ações listadas na B3, no Brasil. Sendo que no índice Bovespa, que ele leva em consideração as mais líquidas, as melhores, as mais negociadas, as que têm valores acima de R$1, enfim, tem um monte de regras. Ele tem que estar listado lá no novo mercado, um monte de regra para deixar a empresa mais clara. Tem 90. Um pouco mais de 90, hoje no índice. Então, tem 400 ações aí acima, além do índice Bovespa. Muitas ali podem ser oportunidades de boas empresas, muitas visivelmente já não são. O mercado americano são quase 6 mil ações listadas em Nova York. Então, fica muito mais difícil ainda. O que esse ponto traz? Você tem inicialmente esses primeiros passos, esses primeiros relatórios, a carteira top recomendações, são 10 ações, se não me engano, da XP. 10 ações com revisão mensal. Revisão mensal. O porquê, você vai comprar Vale, o preço-alvo de X. Por que ela tem essa possibilidade? Vale é só um exemplo, tá? Não é uma... Não sei se ela está na carteira ou não me lembro agora. Nesse momento o pessoal tem falado bem de Vale. Pode ser que sim, mas você tem um norte, você tem um relatório para ler, você tem um caminho. Conhecer a empresa, igual você citou, também é bom. Ser cliente dela, ser satisfeito com o produto dela, você acha que ela vai vender isso, sei lá, pelo máximo de tempo possível. A Apple reportou o resultado do primeiro trimestre desse ano, com 25 bilhões de dólares em lucro, em 3 meses.
por causa de um público muito fiel de compra de iPhones. Sim. Ao longo ali de mais de uma década. Só nessa sala que a gente está gravando deve ter uns 5 produtos da Apple, pelo menos. Então, saiba aonde a empresa ganha dinheiro, saiba se ela te faz um cliente feliz, saiba inicialmente isso pode ajudar. Então, você tem esses caminhos ali para procurar. E aí, eu acho que os demais serviços que a gente tem hoje na nossa assessoria, a nossa mesa de renda variável, carteira recomendada, acho que também são caminhos ali que, para quem ainda nunca começou, podem ser interessantes. É isso. E quem vai começar tem que tomar muito cuidado com alguns gatilhos e algumas armadilhas que podem acontecer. Eu tenho um cliente que eu atendo que ele começou a investir logo depois da pandemia. Então, a pandemia, assim, daquele mês que abril, a bolsa... Abril, maio de 2020 ele começou. É isso. Foi um mês, teve um mês ali que a bolsa deu, acho que 5 circuit breaks, quando a bolsa trava, de fato, março. Que foi quando foi declarado o estado de pandemia, né? Sim. E aí a bolsa foi lá para 63 mil pontos, se não me engano, saindo de 124. Enfim, qual que é o ponto? Qualquer pessoa que investiu nessa época ganha dinheiro. Sim. Só que esse cara, ele estava entrando e aí o que ele comprou subiu, como qualquer ação da bolsa. Só que ele achou que ele tinha entendido. Ele achou que agora eu vou investir, eu não preciso de ninguém, não preciso de gestor, não preciso de você, assessor. Relatórios, nada disso. Exato, o negócio é fácil, qualquer um que compra ganha dinheiro. Uhum. E aí agora... 2019 foi parecido com isso também. Foi o ano de posse do governo novo, todo mundo muito otimista, vai privatizar as empresas, reforma da Previdência, tributária, enfim. A gente subindo 36 no ano, enfim. É isso. E quando você vai investir em bolsa, como é que você sabe se você está indo bem? E até uma coisa que é meio estranha da pessoa entender, mas é possível eu ter um resultado de menos 10% no ano e isso ser considerado um resultado muito bom. Sim. Né? Porque quando eu estou investindo em bolsa, o que interessa para saber se eu estou sendo eficiente ou não, se eu estou indo bem ou não, é se eu estou conseguindo ganhar do índice Bovespa. Do índice de referência. Do índice de referência. Sim. No caso, Bolsa e Bovespa. O que é o Ibovespa? Sendo bem simples, é a média das empresas. Tecnicamente não é isso, mas sendo bem simples aqui, é a média das empresas. Então, se eu for melhor que a média, quer dizer que eu estou sendo eficiente. Se eu for melhor que a média ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, eu vou ter uma grana muito boa. Vai ter mês ou outro que eu vou perder, porque é natural, não acontece. Tem o que fazer. Exato. E é super importante você ter essa gestão mais ativa. Agora, às vezes você cai numa armadilha, num ponto que te dá um excesso de confiança, você cai nesse viés, isso pode ser super prejudicial para você. E aí você ganha no primeiro ano, e aí fica mais 11 meses falando, não, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. De qualquer forma. Né? Eu já vi carteiras ali em 2019, 17, 18, que subiram muito. Muito. Ótimas escolhas de investimento foram feitas ali. Que esse excesso de confiança trouxe 2020, 21, 22, 23, agora os 4, 5 anos negativos, devolvendo tudo que ganhou, porque você não colocou, né, não entendeu que é cíclico, ou que isso aqui não vai subir para sempre, ou que problemas que não estão no radar acontecem. Uhum. Um monte de coisa tem que ser levado em consideração no início do investimento em ações. Por isso que ter um suporte, seja uma casa de análise te mandando relatório, seja o nosso trabalho, seja uma informação básica que tem na XPO já é o suficiente. E nunca 100% do seu dinheiro. Perfeito. Então, é mais nessa linha que a gente sempre bate. Perfeito. E se você vai ter uma estratégia de ações, é interessante você entender e constantemente fazer novas avaliações se essa estratégia ela é boa, você continua tendo empresas boas e num cenário atual. Porque tem empresas, por exemplo, que a hora que a Selic está subindo, para elas o cenário é bom. Sim. A maioria das empresas, elas não gostam do cenário que a Selic está subindo. Então você tem que entender se aquilo lá faz sentido. Claro, aí eu estou entrando numa coisa mais técnica. Poucas pessoas vão saber ter esse tipo de avaliação. Por isso que já entra a questão de eu consumir um relatório de análise, onde eles vão me indicar as empresas do cenário. Se eu pegar um relatório de análise que eu encontro lá, vai estar lá escrito 10 melhores empresas para investir, só que é de abril de 2020. Não faz sentido nenhum. Já passou, já era. Era outro cenário, totalmente diferente. Sim. Talvez aquelas empresas foram boas naquela época, mas aquele relatório ele foi revisado em julho e eles sugeriram alguma alteração. E aí você não fez essa alteração, tua carteira não ficou interessante. Então, fechando esse ponto de investimentos soltos, vamos dizer, quando a pessoa quer pegar e tomar as decisões, é super importante você vai tomar sozinho? Beleza. Mas pega boas fontes de informação para você não tomar uma decisão de qualquer jeito. Você pega... É muito amplo, é muito mais complexo do que parece. Você não pega, é só por escolher exemplo, 4 letras e um número, né? Qual que é o setor mais
seguro da bolsa. Qual que é o mais tranquilo, que mais tem ali uma estimativa de que ele vai ser mais... Ele não vai subir tanto, mas também não vai cair tanto em momentos difíceis, vai pagar um bom dividendo. Energia elétrica. É um negócio fundamental, né? A transmissão de energia vai sempre ser fundamental. Esse é um contrato de 30 anos. Contrato de 30 anos, a pessoa tem o pinga-pinga ali tranquilo. A Light mostrou que não é tão tranquilo assim. O estado do Rio de Janeiro é um pouquinho outside mesmo, né? Então tá passando por dificuldade. Se tivesse comprado ações dela, você teria muito dessa instabilidade exposta. Aí você tem a Taesa, por exemplo, né? Uma das mais bem vistas, que mais paga dividendo. Você fala, grandes linhas de transmissão, no estado de São Paulo principalmente, você tá tranquilo. A empresa está devendo 8, quase 9 bilhões de reais. Aí você fica... A pergunta que vem, ela ganha dinheiro quanto mais energia ela transmite, ou ela ganha dinheiro quando ela não tem falhas nessa transmissão, quando ela cuida certinho da rede? Sabe responder isso, sim ou não? Então você tem todas essas questões na hora de você decidir se você vai se tornar sócio daquela empresa, que é isso que faz, que é de fato isso que acontece quando você compra uma ação. Sim, no caso da própria Taesa que você comentou, muita gente fala muito bem dela, mas a que preço? Não é a qualquer preço que eu vou comprar, né? Às vezes o preço que ela está hoje, eu estou olhando aqueles números, ele está me dizendo que vai demorar 80 anos para aquela empresa retornar meu investimento de acordo com a quantidade de dividendos que ela está pagando. Então, isso é um indicador que o analista ele vai olhar, um indicador de preço sobre lucro. É um dos, né? Um dos, exato. Mas essa é uma das formas de você investir quando você vai tomar as decisões e consumir alguns relatórios. Tem uma segunda forma, que é você pegar um trabalho já um pouco mais automático, que é você seguir carteiras recomendadas de corretoras. Né? A gente tem as nossas, que a gente trabalha, que vem de um time que é super sênior, já faz isso há muito tempo, já fez isso para recursos gigantescos de pessoas que tinham patrimônio. E aí você pega ali a recomendação que esses caras estão fazendo de uma carteira atual para o mês de maio de 2023 e monta a tua carteira recomendada de acordo com o que eles estão fazendo. Mês que vem vai ter alguma alteração, eu não vou pegar ali o que eles estão mandando no relatório e escolher o que eu quero fazer. Será que eu vou ter mais poder de tomada de decisão do que um cara que está fazendo isso profissionalmente, está só fazendo isso o dia inteiro, acompanha de perto? Então, eu vou seguir a estratégia. Eu vou lá e mudo minha carteira de acordo com a recomendação dele. E vou fazendo isso ao longo do tempo. No caso da XP hoje, até essa nossa carteira que você comentou, que está superando o Ibovespa desde o começo, ela é automatizada. Então, o cliente está em casa, está trabalhando, o dentista está lá operando um dente. A decisão da nossa casa de análise de vender 2 papéis e comprar 2 outros novos pelo cenário do mês que se inicia, ela é feita automaticamente. É feita a venda, é feita a compra, automaticamente já põe aquilo na tua posição. Se houver alguma intervenção que precisa ser feita, num cenário, sei lá, um papel saiu que vai ser privatizado, Sabesp, Copel, Sanepar, subiu 10, 15%, 20% numa semana. Talvez seja um ponto de gatilho de venda. Se a decisão for tomada, vai ser vendido automaticamente na tua posição. Claro que você deixou isso autorizado anteriormente, você teve que aceitar todas as questões, entendeu todo o serviço antes disso, mas é uma maneira bem mais segura ali, principalmente se você não quer até o trabalho, né, de comprar e vender, de entender todas essas questões das empresas que a gente está falando no fundo aqui, você delega. Não quero fundo de ações por causa disso, isso. Prefiro ações diretamente, ser sócio da empresa. Prefiro ganhar dividendo. Não quer toda essa questão de estudar a empresa, enfim. Você tem essas carteiras aí que historicamente até o próprio Del Moraes tem entregue um bom resultado. Então é uma ótima opção. Sim, sem dúvida. E muitas pessoas acabam optando por trabalhar dessa forma que a gente está falando agora, justamente porque ele tem mais transparência, né? Aí comparando já com o fundo de investimento, né? Se eu pegar a opção de eu colocar através de uma carteira ou através de um fundo, porque aí ambas são formas que eu não vou precisar me debruçar em cima de estudo, de análise, de tomar decisão. A pessoa tem tanta coisa para fazer no dia a dia, no trabalho dela. Vai ficar gastando mais tempo pensando em investimento, etc. Cada um é cada um, mas é uma coisa para se pensar. Então, se a pessoa optou por esse caminho que ele não vai ter que ralar ali para tomar a decisão de o que investir, em qual ação investir, ele geralmente vai ter os 2 caminhos. Carteira
automatizada, recomendada, enfim, ou um fundo de investimento. No fundo de investimento tem um ponto que muita gente não gosta. Você não sabe o que está sendo investido. Sim, demora, né? O gestor tem 90 dias de sigilo que ele pode esconder a posição dele até para ninguém copiar. Sim. Você não imagina, eu pego o melhor fundo que existe, eu fico olhando todo dia o que ele está investindo e vou lá e faço igual. Eu vou ter um resultado bom também. Sim. Né? Mas olhando com 90 dias de defasagem já não é tão fácil assim. E aí algumas pessoas acabam preferindo ter essa transparência de saber onde está sendo investido. Né? Se para você não é esse o ponto, você não quer saber onde está sendo investido, só quer saber do resultado, aí o fundo de investimento também é uma alternativa. Um outro ponto de diferença entre os dois. O fundo de investimento normalmente tem um prazo de resgate mais longo. Né? O fundo de investimento, você sempre tem que olhar o prazo de cotização mais o prazo de liquidação financeira. Ele é mais ilíquido, né? Normalmente para ações são 30 dias. Na maioria dos fundos de ação vão ser 30 dias. E explicando por que eles têm esses 30, D30, D45. Se você pede o resgate de um fundo de ação, o gestor precisa vender uma ação no mercado para te pagar. Claro. Então, quando você tem um D mais 30 dias para receber, você tem uma proteção ali de que ele não tenha que vender aquela ação no imediato. A qualquer preço. No momento mais difícil. Ou se o resgate for muito grande, dele puxar o mercado para baixo ou uma ação específica para baixo. Porque ele tem que pagar você o resgate na outra ponta. Ele ir diluindo a posição, o fundo, vamos supor, lá o fundo tem 12% em Vale, 12% em Vale, 10% em Petrobras e 10% em Magalu. Ele vai vendendo lentamente para que esse 12, 10, 10 se mantenha. Isso, no fim, é uma proteção para o próprio cliente do fundo. Sim. Até esse ponto que você comentou, né? Vai ter ação que por dia negocia, sei lá, R$1 milhão, R$2 milhões, né? As ações menores. E aí, às vezes, o cara vai fazer um resgate, dentro do fundo dele tem que liquidar R$3 milhões. O que ele faz? Né? Então, se fosse de um dia para o outro, ele não conseguiria, ou qualquer ordem de ali, porque lembrando que bolsa é um processo como se fosse um leilão, é uma ordem de venda, né? É um leilão. Tem ordem de venda e ordem de compra. Eu compro Petrobras a R$10. O Cássio vende se for 10,05. Né? Então, na hora que chega ali o mesmo ponto, beleza. Mas, vamos supor que tem ofertas a 10,05, a 10,10, a 10,50, a 11 e o outro só vende a 13. E o cara precisa vender todo esse montante, ele vai vender parte por 10, vai vender parte por 13. E esse é o tal do risco de liquidez que existe no mercado. É um dos riscos. Né? De um dia para o outro, ele pode, a posição de 1 milhão, 3 milhões que você comentou, pode ter que vender por 2. Então, exato. Esse D30 protege o cotista do fundo desse cenário. Exato. E acho que essas são as principais formas que a pessoa pode fazer para acessar o mercado de ações. Eu não sei se teve alguma que eu esqueci que vale a pena a gente comentar, mas fazendo através de fundo, tomando uma decisão própria ou fazendo através de carteira recomendada, acho que as outras opções que existem são todas derivadas dessas, né? Sim. E a pessoa entendendo isso, acho que ela já consegue entender o caminho que ela vai começar. E aí, claro, aonde a pessoa vai encontrar conteúdo para ela consumir, para ela entrar nesse mercado. Cara, a XP começou com educação, até hoje faz educação. Sim, tem muita coisa lá. XP Educação, tem muito curso legal. A B3 tem uma ala dedicada educacional. Ambima também, né? Não sei se vai ser muito técnico, também, mas... A Ambima é mais pro profissional, mas tem muita informação rica lá. A XP tem na própria área de conteúdos ali, relatórios diários, mensais, macroeconômicos, carteira recomendada, tanto de ações quanto de fundo imobiliário também. Então, acho que é um bom início. Perfeito. E se você quiser acompanhar, não essas questões, essas empresas mais robustas, mais reguladas, quiser acompanhar, às vezes, algum canal, algum youtuber, tem muita gente fazendo conteúdo bom. Né? Toma cuidado, porque tem gente que não está fazendo conteúdo bom também, então... pensa bem, olha bem a hora que você vai seguir alguém. E esses caras, às vezes, vão trazer um conteúdo um pouco mais mastigado, enfim. E, às vezes, é um pouco mais leve de consumir, né? O youtuber, o criador de conteúdo, ele já vai trazer um conteúdo que ele sabe que a pessoa vai ter, às vezes, mais vontade de consumir do que, às vezes, a B3 está pensando. Às vezes, é um curso um pouco mais denso. Mas é mais regulado. A gente sabe que é coisa de qualidade que está ali, coisa correta, né? Você pega, por exemplo, até o próprio curso de CNPI, para ser analista de ação, né? Entender balanço, tudo isso, é maçante. É um curso pesado, é um curso mais chato, enfim. Tem muito conhecimento rico ali, por isso que os analistas que possuem a certificação fazem um bom trabalho nessas casas de análise. Então, você pode pegar, ou
trabalho pronto de um analista ou algo mais já... Uma ação ali comentada em 10, 15 minutos. Pode ser mais fácil de você decidir se o risco que ele vai comentar, que você vai se expor, você aceita. Se esse negócio faz sentido para você, entendeu? Dica boa também. Se você olhar uma empresa, se você não sabe como é que ela ganha dinheiro, se você não sabe se o negócio dela tem algum fundamento, um sinal. Boa. E pra gente encerrar, Cássio, vamos dar algumas dicas aí para quem quer começar a investir em ações. Começando aqui uma que eu acho que é muito válida. Cara, comece. Tem muita oportunidade em ações. Lembrando que ações nada mais são que empresas. E se as empresas estão dando lucro, estão crescendo, você pode ser sócio delas e se beneficiar com isso. Sim. Então, comece, né? Mas muito cuidado com o tamanho da posição. Não vai pegar todo o teu dinheiro, vender teu carro, teu apartamento para colocar em ações. Mesmo quando o mercado estiver subindo muito, que vai acontecer em algum momento. Que vai dar vontade de vender o apartamento. Não faça isso. Não é patrimônios são mistos. Você tem que ter várias coisas, vários caminhos. Mas começar é fundamental. Você tem talvez a América, os Estados Unidos como exemplo, né, uma nação mais rica do mundo, tem 50% das pessoas investindo em ações, dos adultos. Perfeito. 50% dos adultos, estamos falando aqui em 100 milhões de pessoas? Talvez por aí. Mas valeu, obrigado aí por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal, mandar para aquelas pessoas que você acha que podem ter interesse e a gente se vê no próximo episódio.